Irmãos, abram a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos continuar nossa série panorâmica sobre a vida de Jesus. Nós começamos no prólogo e hoje nós vamos estudar a multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14, versículo 13 até o versículo de número 21. Com muita atenção, meus amados irmãos, a Bíblia aberta, ou então acessando aí no seu celular, nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que, através do seu Espírito, Ele nos conceda a graça para entendermos esse texto. Senhor Deus, Tu és o pão da vida. O Senhor enviou o pão que é o alimento para nós, que é o multiplicador de bênçãos, mas a maior de todas elas é a reconciliação com o Senhor. Meu Deus, o Senhor é poderoso para multiplicar pães e peixes, e o Senhor também é poderoso para nos trazer o entendimento desse texto bíblico. A minha oração, meu Senhor, é que pelo poder e iluminação do Teu Santo Espírito, que saiamos daqui, Senhor, admirados com o poder do Teu Filho, com a divindade do Teu Filho, com a compaixão que o Teu Filho tem por nós. Por favor, Senhor, por amor ao Teu santo nome, fale conosco. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estes 9 versículos que acabamos de ler, ele contém um dos maiores milagres das Sagradas Escrituras feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para uma multidão de cerca de 5.000 homens. Na verdade, não eram apenas 5.000 homens, porque tinha também ali mulheres e crianças. Então, se nós pensarmos ali que cada mulher, ela tinha no mínimo um filho, nós estamos falando aí de uma multidão de cerca de 15.000 pessoas. 15.000 pessoas famintas, que foram alimentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através de um grande milagre. Para vocês terem uma ideia da importância desse milagre, dentro dos evangelhos, os 4 evangelhos citam o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Os 4. Mostrando para nós que há uma importância muito grande com esse milagre e através dessa narrativa, mostrando para nós que nós devemos dar toda a atenção a esse milagre que Jesus Cristo fez. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos meditar, nós vamos depender da graça do Senhor para nós vermos aqui esses 9 versículos que mostram esse grande milagre de Jesus. Eu quero meditar com vocês em 3 lições que nós podemos aprender aqui sobre Cristo. A primeira, nós vamos ver a sabedoria de Jesus.
A segunda, nós vamos ver a compaixão de Jesus. E a terceira, nós vamos ver a missão principal de Jesus. Então, esses são os 3 pontos. A sabedoria de Jesus, a compaixão de Jesus e a missão principal de Jesus. Então, vejamos em primeiro lugar a sabedoria de Jesus aqui nessa passagem. Jesus vai nos mostrar, meus irmãos, que diante de algumas situações, de algumas aflições, de algumas lutas que nós passamos aqui nesta terra, às vezes é bom a gente se retirar. Às vezes é bom a gente ir para um lugar à parte e a gente orar, e a gente rever um certo planejamento, a gente também descansar. Então, eu quero que você olhe para o versículo de número 13, que ele começa assim: Jesus ouvindo isto. Jesus ouvindo isto. Ouvindo o quê? A pergunta hermenêutica que nós devemos fazer é: o que Jesus ouviu? O que chamou a atenção de Jesus? O que chegou aos ouvidos dele? Jesus ouviu que o tetrarca Herodes já estava sabendo da sua fama. A fama de Jesus chegou até aquelas grandes autoridades. Jesus também ouviu que o primo dele, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, ele foi morto, ele foi decapitado. Meus amados irmãos, tudo isso que eu estou falando, esse contexto daquilo que Jesus ouviu, está aí no capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Você pode ver isso. O capítulo 14, versículo 1 diz assim: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Eu acho interessante nós percebermos na Bíblia que nenhuma palavra aqui ela é colocada de forma aleatória, sem ter um sentido. Quem está escrevendo, ou melhor, quem escreveu este evangelho foi Mateus. E Mateus, ele quer mostrar que Jesus Cristo é rei. Que Jesus Cristo é aquele que fora anunciado lá por Moisés, aquele que viria depois dele. Por isso que ele faz questão de colocar aqui, na introdução deste milagre, ele fala sobre um rei humano, um tetrarca chamado Herodes, mas ele fala também do rei dos reis, que é Jesus Cristo. Ele quer colocar esses dois em relevo, em destaque, mas ele quer dar o destaque maior para Jesus. O rei humano, o tetrarca, o Herodes, da segunda dinastia, ele já estava sabendo sobre Jesus. E o que esse Herodes fez, meus amados irmãos? Herodes, ele foi denunciado por João Batista. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, a voz do que clama no deserto, aquele que não tinha medo das autoridades, aquele que colocava mesmo o dedo no rosto de muitos e falava do pecado daquelas pessoas. Ele falou do pecado de Herodes, porque Herodes estava tendo um relacionamento com a mulher do seu irmão, com Herodias, a mulher de Filipe. E João Batista acusou aquilo ali, e aquilo trouxe, obviamente, um constrangimento para Herodes e um constrangimento também para Herodias. Só que chega um dia, meus amados irmãos, que é justamente o dia do aniversário de Herodes. E Herodes dá uma festa, e a filha da sua mulher, Herodias, ela dança para ele. E ele ficou gamado naquela mulher, de maneira que ele falou para aquela jovem: o que você pedir, eu vou dar para você. Eu dou até a metade do meu reino. E diz a palavra do Senhor que ela, incitada pela sua mãe, porque estava constrangida pelo pecado, ela falou: pede a ele que dê a cabeça de João Batista em uma bandeja. Meus amados irmãos, vejam como que os ídolos do nosso coração, ele vai aumentando. Primeiro ele desejou a mulher do seu irmão. Daqui a pouco, ele estava desejando a filha da mulher do seu irmão. E estava seguindo os desejos dela. E ele consentiu, mesmo constrangido, diz a palavra, mesmo entristecido por aquilo, mas como ele deu uma ordem na frente de todos, e sendo ele rei, ele não poderia voltar atrás. Então ele consentiu.
e mataram João Batista. E diz a palavra do Senhor, lá no versículo de número 12, olhe para o versículo 12. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Então esse é o contexto imediato dessa passagem da multiplicação dos pães. É aquele contexto mais próximo. O contexto é, o tetrarca Herodes ficou sabendo da fama de Jesus. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, está morto, foi degolado. Há um objetivo de Mateus ter citado essas informações aqui. Mateus, ele quer mostrar, meus irmãos, ele quer nos conduzir, os ouvintes, até o clímax, o ponto principal do Evangelho, que é a morte e ressurreição de Cristo. O que ele quer mostrar para nós aqui, através dessas informações, é que com a morte de João Batista, acelerou agora a morte de Cristo. Daqui a 1 ano, depois desse fato, Jesus Cristo vai ser crucificado. Não é à toa que o Evangelho de João, quando ele cita a multiplicação dos pães, ele faz uma conexão com a Páscoa. Porque a Páscoa vai conduzir Jesus Cristo à morte. Então, daqui a 1 ano, depois da morte de João Batista, Jesus Cristo, então, ele será morto. Agora, olhe mais uma vez para o versículo 13, com essas informações que eu dei. Então, o texto diz assim, Jesus, ouvindo isto o quê? A fama dele, que chegou até o tetrarca, a morte do seu primo João Batista. E o que ele fez? Retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. A atitude de Jesus foi essa, ele se retirou para um lugar deserto, à parte. Ou seja, Cristo está nos mostrando aqui, meus amados irmãos, que em algumas circunstâncias, em alguns momentos da nossa vida, há uma necessidade de nós nos retirarmos, de nós nos deslocarmos com algum intuito. Qual era o intuito de Cristo? Provavelmente ele se retirou para orar, para planejar, para descansar. Para vocês terem uma ideia, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo de número 30, ele vai fazer a conexão da multiplicação dos pães e peixes com o encontro de Jesus com os discípulos. E o próprio Jesus diz assim, eles não tinham tempo nem para comer. Eles não tinham tempo nem para comer. Irmãos, a obra é algo exaustivo. Fazer a obra do Senhor é algo maravilhoso, mas às vezes é algo que é difícil, é cansativo, é exaustivo. Se vocês pegarem a história de Jesus, vocês não vão vê-lo parado. Ele sai de uma situação que ele cura uma pessoa, daqui a pouco ele está envolvido em um debate com um fariseu, e daqui a pouco ele está conversando com uma outra pessoa. É assim a vida de Cristo. De maneira então que, diante dessa tensão, da morte do seu primo, da fama dele, da iminência de uma perseguição que cairia sobre ele, aprove a Jesus fazer o quê? Eu vou me retirar, eu vou orar, eu vou planejar. Eu vou buscar orientação do Pai. Há um teólogo bíblico chamado Brian Bell, ele diz assim, todo obreiro cansado precisa ouvir as palavras de Cristo. Todo obreiro cansado precisa ouvir as palavras de Cristo. Às vezes é preciso a gente parar um pouquinho para descansar. A gente parar um pouquinho para orar, para meditar. É importante ficarmos sós, para ouvirmos a voz de Deus. É importante nos retirarmos, mas é claro que o retirar não é retirar no sentido assim, está tão difícil, eu vou me retirar, eu vou dar um tempo da igreja. Eu vou ficar mais sozinho, mais na minha. Isso não é bíblico. Isso não é uma orientação bíblica, porque de forma normativa, na maioria das vezes, Deus fala conosco na igreja, Deus fala conosco na palavra, Deus fala conosco através das orientações dos conselheiros, mas Deus também fala conosco a sós. Nós precisamos, meus amados irmãos, daquele momento de nós fazermos um exame do nosso coração, nós precisamos de um momento de reflexão, de um momento de ponderação ou de uma mudança de rota.
que eu vou fazer agora? Qual vai ser a minha atitude? Porque nós podemos ouvir a voz de Deus no público, mas nós também podemos ouvir a voz do Senhor no privado. Deus fala conosco. Agora, preste muita atenção nisso que eu vou lhe falar. Você usa a sabedoria de Cristo, você usa a sabedoria do alto para entender assim, eu tenho que me afastar, eu tenho que ter um momento a sós, eu tenho que descansar. Mas, às vezes, as coisas não vão acontecer da maneira como nós programamos. Às vezes, você vai se apartar para descansar e vai vir mais trabalho. Você vai para a quietude do seu coração e daqui a pouco um irmão vai bater a tua porta porque ele quer ajuda. Isso é providência de Deus. Por isso que a gente entra no nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto vai falar sobre isso. Então, em segundo lugar, nós vemos a motivação de Jesus. Qual foi a motivação de Jesus? Olhem para o versículo 13, a parte B, que diz assim: sabendo-o as multidões, sabendo-o as multidões. Sabendo o quê? Sabendo que Jesus tinha se retirado, que Jesus tinha saído. Diz o texto que, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Observe aí o verbo seguir, seguindo-o por terra. Esse verbo seguir aqui está relacionado ao discipulado. Está relacionado desde o capítulo de número 8, a pessoas que seguiam Jesus. Meus irmãos, para onde Jesus ia uma multidão. Interessante que aqui a gente está falando de um deserto, mas só que não é deserto no sentido literal. Era um lugar inóspito, com poucas casas. Mas aquele deserto ficou cheio de gente, porque Jesus estava ali. Ia uma multidão. E a pergunta que eu fiz ao texto bíblico, que eu fiz ao Senhor, à luz do contexto e que nós devemos fazer, é o que aquela multidão queria de Jesus. Por que aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, meus amados irmãos? Por que muitas pessoas hoje seguem Jesus, estão à procura de Jesus? Por que as pessoas vêm à igreja? Por que você vem à igreja? Qual é a sua motivação? Por que você segue Cristo? Por que você diz que é um cristão? Eu vou mostrar isso mais à frente. Qual era a motivação do coração deles? Mas por hora, eu quero mostrar para vocês qual era a motivação do coração de Jesus. Olhe para o versículo 14. Desembarcando, ou seja, ele estava num barco, então ele sai do barco, viu Jesus uma grande multidão. Lembre-se, meus irmãos, Jesus foi para um lugar à parte, porque estava cansado, porque queria orar, porque queria planejar. Jesus, humanamente falando, tinha um plano. Mas quando ele desembarca, diz o texto que ele vê uma grande multidão. E qual é a reação dele? Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aquela programação que muitas das vezes nós podemos fazer, eu quero descansar, eu quero ter um momento a sós, eu quero ter um momento íntimo. Às vezes não vai ser do teu jeito, porque Deus pode colocar uma multidão para que você se compadeça dela, e foi o que Jesus fez. Ele se compadeceu daquela multidão e ele curou os seus enfermos. Meus irmãos, o que eu estou chamando a atenção de vocês é para o fato de que Jesus não teve o mínimo tempo para descansar. Ele não teve tempo. Mas Jesus Cristo também, ainda que fosse uma coisa justa, ele não estava preocupado consigo, ele estava preocupado com aquelas pessoas. Ele não colocou os interesses dele em primeiro lugar, mas os interesses do reino, os interesses do Pai. Ele entendeu que naquele momento a providência do Senhor não era tanto descanso, mas a providência do Senhor era alimentar aquela multidão. Era isso que ele estava fazendo, meus amados irmãos. Quantas vezes, em nossas demandas cansativas e exaustivas, nós queremos descansar. Não é assim, meus irmãos?
Gente, hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu não quero atender ligação de ninguém. Hoje eu não quero visitar ninguém, eu quero ficar na minha. Eu quero descansar. E daqui a pouco Deus pega e coloca uma pessoa. Deus coloca até um próximo, bem mais próximo. Uma esposa, um filho, alguma situação. E a grande questão, meus amados irmãos, é que nós temos que tomar muito cuidado nesses momentos, para nós não cairmos em um pecado que algumas pessoas acham que não é pecado, que é chamado de frustração. Frustração. Frustração é pecado. Sabe o que é pecado? Não é simplesmente uma coisa assim, pastor, eu queria ficar na minha e as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, eu fiquei com raiva mesmo. Eu briguei mesmo. Quando a gente age assim, nós estamos dizendo o seguinte: eu que tenho o controle da minha vida, eu que tenho o controle de todas as circunstâncias, e quando as coisas fogem a esse controle, eu fico com raiva. Mas o erro é que você não controla nada. O erro é que você não entendeu que quem é soberano é Deus, que quem comanda tudo é Deus, e se você se frustrar pela menor coisa que acontece na tua vida, você está dizendo que Deus não é soberano, de que Deus não está no controle daquilo. As coisas sim, às vezes vão fugir do nosso controle, mas elas nunca vão fugir do controle de Deus, nunca. Elas vão fugir do nosso controle, mas de Deus não. Deus está no controle de tudo, meus amados irmãos. Agora, vejam mais uma vez, o que Jesus Cristo fez, o que compeliu o coração de Jesus Cristo naquela situação. Diz o texto que ele compadeceu-se da multidão e curou os seus enfermos. Isso que Jesus Cristo fez. Marcos, capítulo 6, versículo de número 34, nos traz uma informação adicional que é muito importante para o entendimento desse texto. Diz que Jesus Cristo, ele falou assim, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus Cristo viu aquela multidão de 15 mil ou mais pessoas, e qual foi a visão de Jesus? Eles são como ovelhas, ovelhas que não têm pastor. O que nós vimos na semana passada, no sermão? Nós vimos que Jesus Cristo é aquele que acalma as tempestades. Jesus Cristo é aquele que está conosco no barco. E agora nós estamos tendo mais uma faceta, mais um entendimento de quem é Cristo. Cristo é aquele que se compadece das nossas necessidades. Cristo é aquele que tem misericórdia de nós. Esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que se compadeceu daquela multidão, mesmo sabendo que o intuito deles, que a motivação deles era uma motivação equivocada, eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas mesmo assim, Jesus Cristo teve compaixão. E meus amados irmãos, será que essa história é uma história de somente 2000 anos atrás, naquele contexto ali, e não tem nada a ver conosco? Eu digo para vocês que tem sim. Essa história também tem tudo a ver conosco, porque Jesus Cristo, ele teve compaixão de nós, porque nós também estávamos como ovelhas sem ter um pastor nessa terra. Nós estávamos perdidos, nós estávamos como ébrios, nós estávamos sem Deus neste mundo. Nós estávamos assim, à mercê de um coração mau e indo rumo ao inferno, mas o Senhor se compadeceu de nós, encarnando, se tornando homem, se humilhando, sofrendo, cumprindo a lei do nosso lugar, morrendo naquela cruz maldita e dolorosa, para que eu e você não estivéssemos lá. Então ele se compadeceu. Um dos textos que eu acredito que é mais claro aqui, que aponta para essa narrativa, é o texto de Filipenses 2,5. Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. O que é subsistir em forma de Deus? Quer dizer que ele é Deus, ele é da mesma forma. É o morfê no grego, ele é Deus.
Então, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que Paulo está dizendo é que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou à prerrogativa de ser Deus como um impedimento para encarnar e nos salvar. Ele abre mão, não da sua divindade, não dos seus atributos, mas ele abre mão de sua glória. Ele abre mão de todas as honrarias e pompas reais que ele sempre teve, e que lhe é de direito, mas ele abre mão disso para quê? Para nos salvar, para ser humilhado em nosso lugar. Olhe para o verso 7, antes a si mesmo se esvaziou de sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto é enfático, até a morte, mas não é uma morte qualquer, é a morte de cruz. É uma morte dolorosa, é uma morte excruciante, é uma morte, meus amados irmãos, que as pessoas não gostavam nem de fazer menção naquela época, de tanto sofrimento. Jesus morreu naquele lugar, daquela maneira, porque ele teve compaixão de nós. É isso que o texto diz. E nós também, meus amados irmãos, de alguma maneira, nós também devemos ter compaixão do próximo. Obviamente que nós não vamos fazer o que Jesus Cristo fez, nós não somos capazes de substituir a obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez, é só Ele, e tão somente Ele pôde fazer. Mas nós também somos chamados a amar o próximo, a ter compaixão dos necessitados, dos aflitos, independente da motivação do coração deles. Nós somos chamados a termos compaixão das pessoas. Eu fico pensando como que um texto desse, ele fala, obviamente com todos, mas de forma muito particular a nós pastores. Nós, os pastores, temos que ter cheiro de ovelha, temos que estar junto das ovelhas. Jesus Cristo o tempo todo estava junto com eles, conversando com eles, comendo com eles, caminhando com eles, orientando. Não dá, meus amados irmãos, para vivermos um tipo de igreja, como infelizmente acontece em muitos lugares, aquele pastor que é um intocável, aquele pastor que não tem contato com ovelhas. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. O pastor é quase que um papa separado. Não, meus irmãos, o pastor bíblico é o pastor que ele alimenta as suas ovelhas. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos aqui, extraímos uma grande lição, que é a missão principal de Jesus. Qual é a missão principal de Jesus em relação a essa multiplicação de pães e peixes? Olhe para o versículo 15, que o texto diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantado a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Vejam que a postura dos discípulos é diferente da de Jesus, um pouco, né? Senhor, vamos despedir esse povo, já está tarde, né? Aí, olha a resposta de Jesus, versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, como que a gente vai alimentar 15 mil pessoas? E ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. É como se ele estivesse agradecendo: Senhor, te agradeço, Pai, pela provisão, te agradeço pelo milagre que o Senhor vai realizar aqui, nesse final de tarde. Meus irmãos,
depois, tendo partido os pães, diz o texto, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, nós estamos falando aqui de um milagre, e milagre não dá para explicar, é um milagre. 5 pães e 2 peixes alimentaram 15.000 pessoas ou mais, uma multidão. Infelizmente tem muitas pessoas que não creem em milagres, tem muitas pessoas que ainda pensam como os liberais de outrora, como os naturalistas, racionalistas, que acreditam somente naquilo que pode ser explicado. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia fala de milagres e Deus faz milagres. Deus, Ele age. Deus, Ele faz o que Ele quer. O Deus que criou o mundo, o Deus que criou pessoas, o Deus que dá vida e tira a vida, Ele também pode fazer um milagre como esse. Mas o ponto principal aqui do texto é que, infelizmente, muitas pessoas têm procurado a Jesus Cristo somente por causa dos milagres. Infelizmente. Não são poucos, meus amados irmãos, as pessoas que têm ido às igrejas somente por causa de uma cura. Ou então vão para a igreja porque querem o marido de volta, querem a saúde da filha, querem a empresa, o carro, aquela conta que está fechada lá na justiça. Então, eles vão para receberem isso. E às vezes recebem e depois vão embora. Ou então fazem do Senhor, usam de idolatria com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não aceita que nós usemos de idolatria com Ele. Nós devemos adorar o Senhor e não idolatrar o Senhor. Qual a diferença? Idolatria é aquilo que a gente quer exigir. Ele tem que fazer isso, ele tem que me dar isso. Eu começo a exigir. Eu quero que o meu ídolo faça tal coisa por mim. Meus irmãos, a gente não exige nada do Senhor. O Senhor faz por pura graça e misericórdia. Quem exige são os ídolos do nosso coração. A miséria que está dentro de nós. Mas com o Senhor, nós devemos adorar. E aquela multidão que estava indo atrás de Cristo, que o Senhor teve compaixão, apesar deles, eles estavam preocupados somente com os milagres, somente com as coisas que Jesus Cristo estavam fazendo, mas não reconheceram o principal, que era Ele como Salvador, como o pão que veio do céu. Eu quero que você abra o Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo 14. Veja que todos os evangelhos estão falando sobre essa história. Mas o Evangelho de João é o que vai explicar melhor, que vai nos dar um entendimento sobre a motivação do coração daquela multidão. O verso 14 diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, que é da multiplicação, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha o texto. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera. Este é o Salvador. Esse é o que devia vir ao mundo. Mas a preocupação deles era só com o milagre. Era só com o milagre, nada mais, não era com o Senhor. Prova disso, basta você olhar o versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto.
Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vocês estão percebendo que a sequência lógica aqui, meus amados irmãos, é que eles estavam rejeitando o Senhor. Eles não estavam querendo o Senhor, o Salvador, a mudança de vida, mas o que eles estavam querendo era apenas o milagre e nada mais do que isso. E Jesus Cristo estava dizendo: eu sou o pão da vida. Meus irmãos, é muito perigoso seguirmos a Jesus somente pelos benefícios que Ele pode nos dar. É muito frágil seguirmos a Jesus Cristo somente por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus se compadece de nós, das lutas emocionais, depressão, ansiedade, câncer, AIDS, tuberculose, tantas coisas. Ele se compadece, mas Ele não promete que Ele vai nos livrar de todos esses males aqui nesta terra. Ele não promete que Ele vai fazer o milagre que tanto você almeja. Ele não promete que Ele vai mudar de forma radical uma série de coisas na tua vida. Mas o que Ele promete? A salvação da tua alma, a reconciliação com o Pai, a vida eterna. Ele promete não um pão que você come hoje e este pão amanhã ele está podre, eu não tenho mais. Ele não promete simplesmente um maná, aquele maná lá do Antigo Testamento, ou as codornizes. Ele promete a si mesmo. É Ele se doando a nós, que é algo que não perece, que é algo que não se acaba. Olhe para o verso 49 de João 6,49. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Às vezes a gente pega essa passagem para falar da ceia, mas na verdade essa é uma passagem que Jesus está falando sobre Ele mesmo. Não necessariamente com uma conexão com a ceia. Ele está falando Ele como pão. O pão que desceu do céu. O alimento para as almas das pessoas. E isso aqui foi tão impactante naquela época, meus irmãos, que mexeu com a mente de muitos discípulos. E muitos discípulos abandonaram ao Senhor. Eu quero que você abra aí a palavra do Senhor em João 6, no capítulo de número 60. Olha o que o texto diz. João 6, no versículo de número 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Vocês querem se retirar também? Até que
Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vocês perceberam, meus irmãos, que enquanto uma multidão estava seguindo Jesus só por causa do pão, por causa do milagre, e Jesus conhecia todos eles, outros pelo Espírito entenderam: Senhor, Tu és o Santo de Deus. Meus amados irmãos, nós não devemos seguir a Cristo Jesus somente pelos benefícios aqui nesta terra. Se fizermos isso, meus irmãos, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, o povo de Deus, nós somos chamados, convocados a distribuirmos o verdadeiro pão à humanidade. Jesus Cristo, Ele não prometeu, e não é uma promessa do Senhor, que Ele vai tornar o pobre rico, que Ele vai fazer daquele homem que não tem dinheiro agora um milionário. Não é uma promessa, mas a promessa do Senhor é que Ele pode pegar aquele pobre miserável em relação ao seu pecado e torná-lo um santo. E nós, a igreja do Senhor, somos chamados para levarmos este pão que desceu do céu para as outras pessoas. Nós somos chamados a proclamarmos isso. Deixa eu terminar com algumas aplicações. Primeiro, você que como cristão tem desviado os seus olhos dessa verdade e buscado só o pão que perece, cuidado, muito cuidado. Eu acabei de ler aqui em João que muitos abandonaram o Senhor, porque estão buscando alimento em algo que não é saudável. Algo que você tem hoje, amanhã você não pode ter. E aí, você vai largar o Senhor, porque o teu coração está nessas coisas. Mas em segundo lugar, se porventura, ou aqui, ou então daqueles que vão acompanhar esse sermão pelas redes sociais, se você ainda não conhece o Senhor e pensa que seguir a Jesus é somente segui-lo por causa dos benefícios que Ele pode dar, eu também quero dizer que você está equivocado. A igreja do Senhor, que prega a palavra do Senhor, ela não promete fartura, ela não promete cura física, ainda que o Senhor pode fazer isso. Ela não promete isso. O Senhor não mandou nós pregarmos esse evangelho. Venha para Cristo, você não terá problemas. Venha para Cristo, seu filho vai ser curado. Venha para Cristo, seu casamento vai ser restaurado. Pode ser que seja, não sei. Pode ser que seja. Mas a grande promessa, eu já falei, é a promessa da salvação, que somente Ele pode nos dar, que é a mudança do nosso coração, que é a certeza que nós estamos vivendo aqui, e um dia isso vai acabar, e nós vamos para a glória. E lá, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Esse é o pão verdadeiro que o Senhor concedeu a nós. Meus amados irmãos, é sobre isso que Mateus, ele quis falar. Mateus está escrevendo para os judeus, falando sobre um judeu chamado Jesus. E ele quer mostrar que Jesus é superior a Moisés. Moisés alimentou, Jesus também, ele é Deus. Mas ele quer mostrar que ele também é superior a Elias, que também alimentou também uma multidão. Ele quer colocar o foco, meus amados irmãos, em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Jesus é aquele que acalma a tempestade, mas Jesus também é aquele que alimenta as multidões. Eu espero que você saia dessa noite, aqui desse culto, com essa convicção: o pão que me alimenta chama-se Jesus Cristo. É a presença dele encarnada no meu coração. Lembre-se daquela passagem: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra
que sai da boca do Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês estão admirados com Jesus Cristo? Com a glória de Cristo Jesus? Quem é Jesus Cristo? Se vocês estão admirados, eu consegui comunicar a palavra de maneira correta. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dado toda a glória. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo alimento da tua santa palavra, pelo alimento que vem do céu, que o Senhor enviou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória eternamente. Oh Deus querido, ajude-nos a buscarmos o Senhor, não só pelos benefícios, mas por quem Ele é, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, o nosso profeta, sacerdote e rei, aquele que é a palavra encarnada, pelo qual o mundo foi feito por Ele e para a glória dEle, o que estava com o Senhor lá no começo, porque é Deus. Oh Jesus, nós amamos o Senhor, nós reconhecemos que só Tu tens a palavra da vida eterna. Pelo Teu Espírito nós temos essa mesma convicção que foi dada a Pedro. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens a palavra da vida. Obrigado, meu Senhor, continue conosco, nos fortalecendo, nos enchendo da graça que vem do Senhor. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém.